Muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Na Real Esportes. Eu sou André Freitas e a partir de agora você acompanha tudo o que acontece na cobertura da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O sábado promete grandes emoções, com confrontos decisivos tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. O destaque da tarde é o duelo entre Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O tricolor gaúcho entra em campo pressionado pela zona de rebaixamento e tenta aproveitar o apoio da torcida já para deixar o Z4. Já o São Paulo busca encerrar uma sequência de 7 partidas sem vencer e iniciar uma reação na competição. Mais tarde, às 6h30, o Atlético Mineiro visita o Remo no Mangueirão, em Belém, em mais um confronto importante para as pretensões das duas equipes no campeonato. Às 8h30 da noite, Curitiba e Chapecoense fazem um duelo direto na luta contra a parte de baixo da classificação. A vitória pode ser decisiva para mudar o rumo das duas equipes na temporada. Fechando a noite, às 9 horas, teremos um dos jogos mais aguardados da rodada. Botafogo e Fluminense fazem um clássico carioca no Newton Santos. Um confronto que promete casa cheia, muita rivalidade e disputa por posições importantes na tabela. Ao longo do programa de hoje, você acompanha as prováveis escalações, os desfalques, os reforços, as últimas notícias dos clubes, análises completas dos confrontos, informações de bastidores e, claro, os nossos palpites para todos os jogos deste sábado. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e participe da nossa transmissão. Não sai daí que eu trago tudo para vocês logo após a vinheta. Futevôlei, bicicleta, bungee jump, patins. É o seu corpo suado, é o sol, é o calor. Sobe, chuta, lança, bate, corre, pula, salta. Tudo que você quer é mergulhar no prazer. Matar a sede, sentir essa gostosa sensação. Prazer só sol. Prazer de sol a sol é só aqui no Na Real Esportes. E vamos começar com o Grêmio. O Grêmio entra em campo daqui a pouquinho, hein? Vivendo uma das partidas mais importantes do Campeonato Brasileiro. O tricolor recebe o São Paulo daqui a pouco, às 4 da tarde, na Arena, pela 22ª rodada, precisando vencer para deixar a zona de rebaixamento. A equipe de Luiz Castro chega embalada depois da classificação às quartas de final da Copa do Brasil, conquistada com a vitória sobre o Mirassol. Além da vaga, o resultado encerrou uma sequência negativa e devolveu confiança ao elenco principal. Mas a principal contratação da última janela ainda terá que esperar. O meia croata Filip Krovinovic, de 30 anos, segue sem condições legais de estrear. O jogador já treina normalmente com o grupo, foi apresentado oficialmente pelo clube, recebeu a camisa número 8 e chega com grande expectativa para ser o organizador do meio-campo gremista. Krovinovic trabalhou com Luiz Castro no Rio Ave, em Portugal, e foi um pedido direto do treinador. O próprio jogador afirmou que conhece a pressão de defender grandes clubes e disse estar pronto para ajudar o Grêmio na luta para sair da situação complicada em que vive no Brasileirão. No entanto, sua documentação ainda não foi concluída. O visto de trabalho precisa ser publicado no Diário Oficial da União antes da regularização do bid da CBF. A expectativa é que sua estreia aconteça apenas na próxima rodada, diante do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Enquanto isso, Luiz Castro deve repetir exatamente a equipe que venceu o Mirassol. A provável escalação é Everton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace Marlon, Noriega, Vila Sante e Juan Nardoni. Christian Pavon, joga muito, Carlos Vinícius e Amuso. O treinador voltou a utilizar um esquema com 3 jogadores de meio campo, fortalecendo a marcação e dando mais liberdade para o Pavon e Amuso atacarem pelos lados. Um dos destaques da equipe é justamente Juan Nardoni. Os números de desempenho físico do volante agradaram bastante a comissão técnica e ele ganhou sequência como titular nas últimas partidas graças à intensidade na marcação e na transição ofensiva.
O Grêmio acertou na contratação do volante, hein? Na tabela, o momento exige reação imediata. O Grêmio começa a rodada em 17º lugar com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Internacional e Santos também têm 22 pontos, mas levam vantagem no critério de gols marcados. Ou seja, uma vitória pode tirar o tricolor do Z4, dependendo dos demais resultados da rodada. No ataque, a esperança continua sendo Carlos Vinícius, artilheiro da equipe na temporada, enquanto Vila Sante segue como uma das principais lideranças do elenco dentro de campo. Historicamente, Grêmio e São Paulo protagonizaram um dos confrontos mais equilibrados do futebol brasileiro. E jogando na arena, o apoio da torcida pode fazer a diferença em um duelo que vale muito mais do que apenas 3 pontos. O mercado da bola no Grêmio, hein? Nessa janela de transferências, o Grêmio reforçou o elenco para tentar uma reação no campeonato. O principal nome é Filip Krovinovic, contratado para resolver a falta de criatividade no meio de campo. Outros investimentos importantes realizados pelo clube nessa temporada incluem Juan Nardoni, Marlon e José Enamorado, reforçando diferentes setores da equipe. Situação do elenco de hoje, até o momento, o Grêmio não divulgou novos problemas médicos para essa partida. A única ausência confirmada entre os reforços é o do croata, exclusivamente por questões burocráticas de documentação. Também não havia, até a publicação das últimas informações oficiais, até agora, uma lista atualizada de jogadores pendurados disponíveis para divulgação. Tá bom? Vamos falar do São Paulo. O São Paulo está pronto para voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro. Ontem, o elenco realizou o último treino no CT da Barra Funda antes de viajar para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio já, daqui a pouquinho. A principal novidade foi a presença dos 3 reforços contratados recentemente. O volante Nilton, o lateral esquerdo Iago e o zagueiro Domingos Duarte treinaram normalmente, viajaram com a delegação e estão relacionados para a partida. A tendência, porém, é que os 3 iniciem o confronto já no banco de reservas. A outra boa notícia para Dorival Júnior é o retorno de Bobadilla. Recuperado das dores no joelho direito, o volante participou normalmente da atividade. Após o treinamento, aplicou gelo no local apenas como parte do protocolo de recuperação, mas já está disposto para enfrentar o Grêmio. A provável escalação para o jogo de daqui a pouco tem Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Luciano, Arthur e Caleri. Bobadilla disputa uma vaga no meio de campo, mas deve começar como opção no banco de reserva. O treinador começou com uma reunião em vídeo, na qual Dorival Júnior apresentou informações e orientações sobre o adversário. Em seguida, os jogadores foram ao gramado para o aquecimento comandado pela preparação física. Na parte principal da atividade, o treinador promoveu um trabalho de 11 contra 11, simulando situações reais de jogo e corrigindo posicionamento, movimentação e organização tática da equipe. O treino foi encerrado com jogadas de bola parada, um fundamento que pode ser decisivo no confronto. São Paulo tenta colocar fim a uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro. A equipe não entra em campo desde o empate contra o Flamengo no dia 26 de julho. Ocupa atualmente a 12ª colocação com 26 pontos e já acumula 7 rodadas sem vitória. A missão diante do Grêmio é clara: voltar a vencer, recuperar a confiança e iniciar uma reação na tabela do Brasileirão. Mesmo com reforços já à disposição, Dorival Júnior deve manter a base da equipe e utilizar as novas opções ao longo da partida, caso seja necessário. Próxima partida de hoje, Remo e Atlético Mineiro, logo mais às 16h30 no estádio Mangueirão, em Belém, para um duelo que promete muita emoção. O Remo recebe o Atlético Mineiro em um confronto importante para as duas equipes, mas por objetivos completamente diferentes. O Leão Azul entra em campo tentando dar uma resposta ainda imediata ao seu torcedor após a eliminação na Copa do Brasil, no meio da semana, diante do Mirassol. Agora, todas as atenções estão voltadas para o Brasileirão. A missão é clara: voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento.
Dependendo dos resultados da rodada, o Remo pode terminar o fim de semana fora do Z4. E existe um motivo para o torcedor acreditar. Jogando no Mangueirão, o desempenho recente da equipe é bastante positivo. O Remo venceu seus 2 últimos compromissos como mandante, derrotando São Paulo e Vitória, mostrando força diante da torcida paraense. Mas o técnico Condé terá problemas importantes para montar a equipe. Na defesa, o zagueiro Zé Ivaldo cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Já o capitão Marlon também está fora, cumprindo suspensão. Além deles, Chamba segue entregue ao departamento médico, enquanto o lateral direito Marcelinho ficou fora da lista de relacionados de última hora. O clube não divulgou oficialmente o motivo da ausência. Com isso, Léo Condé estuda 2 possibilidades. A primeira é escalar Léo Andrade ao lado de Matheus Felipe na zaga. Já a segunda é improvisar Zé Wellison como defensor, abrindo espaço para o volante Patrick, reforço vindo por empréstimo do Santos, iniciar entre os titulares. Patrick, aliás, é uma das novidades do Remo para essa partida. Também voltam a ficar à disposição o meia David Braga e o atacante Poveda, que não puderam atuar na Copa do Brasil por não estarem inscritos na competição. A provável escalação do Leão hoje é Marcelo Rangel, Matheus Alexandre, Matheus Felipe, Léo Andrade ou Zé Wellison e Mike, Zé Wellison ou Patrick, né? Pico e Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Aleph Manga ou Talhari. Fica o destaque também para os jogadores pendurados. David Braga, Marcelinho e o goleiro Marcel Rangel entram em campo com 2 cartões amarelos cada um. Caso sejam advertidos novamente, desfalcarão o Remo na próxima rodada do Brasileirão. E para o jogo contra o Remo, o Atlético Mineiro chega a Belém vivendo um excelente momento. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Juventude e garantiu classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com um gol marcado literalmente nos últimos segundos da partida. No Campeonato Brasileiro, a equipe mineira ocupa a 10ª colocação com 28 pontos e já soma 6 jogos de invencibilidade, mostrando evolução sob o comando da comissão técnica. Por isso, o confronto promete ser um dos mais equilibrados da rodada. De um lado, um Remo pressionado pela luta contra o rebaixamento, claro, mas muito forte atuando no Mangueirão. Do outro, um Atlético Mineiro confiante, em crescimento e querendo se aproximar da parte de cima da tabela. Promessa de casa cheia em Belém e de um grande espetáculo para o torcedor brasileiro. Agora, vamos falar do Atlético Mineiro, que chega embalado para enfrentar o Remo, daqui a pouco também, às 6h30 da tarde lá no Mangueirão. O Galo tá vindo muito forte, não vai querer se distanciar da tabela no Campeonato Brasileiro. Depois que ele eliminou o Juventude, deu confiança, deu um ânimo, deu foco pro elenco, né? Vamos ver. No Campeonato Brasileiro, na verdade, o Atlético Mineiro ocupa a 10ª colocação com 28 pontos. Então ele vai chegar embalado numa sequência de 6 partidas sem derrota, buscando a próxima, se aproximar da classificação ali da zona da Libertadores, ali entre os 4, entre os 5 ali. Apesar da boa fase, o técnico Domingues será obrigado a mexer na equipe. O lateral esquerdo Renan Lodi está suspenso e não viajou para Belém. Outro desfalque importante é Gustavo Scarpa, que voltou a sentir um edema na coxa direita e foi vetado pelo departamento médico. Além deles, continuam fora Léo Duarte, com lesão muscular na coxa, Patrick, que se recupera de uma lesão no ligamento do joelho direito, e Índio, também em tratamento de uma lesão no joelho, o mesmo problema. Sem Renan Lodi, a tendência é que Cauã Pacini assuma a lateral esquerda. No meio-campo, uma das principais dúvidas está entre Cissé e Tomás Pérez. O treinador ainda avalia quem oferece mais equilíbrio para enfrentar um Remo que costuma ser muito forte jogando no Mineirão. No Mangueirão. Outra novidade deve ser a presença de Maicon entre os titulares. O volante ganhou espaço na equipe e pode formar o setor de marcação ao lado de Cissé ou Pérez. No ataque,
Alan Minda aparece como favorito para iniciar a partida ao lado do colombiano Casierra, que vive uma boa fase e segue como uma das principais referências ofensivas do Atlético. Existe ainda a possibilidade de um Coelho ganhar uma oportunidade entre os titulares, com Bernard começando no banco de reserva, dependendo da estratégia adotada por Domingues. A provável escalação do Galo para hoje é Everson, Natanael, Juan, Lianco e Pasquini, Maicon Cissé ou Tomás Pérez, Bernard ou Coelho, né? E Vitor Hugo, Alan e Miranda Casierra. Outro ponto de atenção são os jogadores pendurados no Galo. O volante Tomás Pérez e o lateral Ângelo Preciado entram em campo com 2 cartões amarelos e, caso sejam advertidos novamente, desfalcarão o Galo na próxima rodada do Brasileirão. Um ingrediente especial para esse confronto é o retrospecto entre as equipes. No primeiro turno, disputado na Arena MRV, o Atlético Mineiro e Remo protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da competição. A partida terminou empatada em 3-3, com o Galo arrancando o empate no último lance da partida, após um cruzamento de Gustavo Scarpa e o gol de Dudu. Agora, jogando em Belém, o Atlético quer conquistar sua primeira vitória sobre o Remo neste Brasileirão e ampliar a sequência invicta para seguir subindo na classificação. Chegou a hora de falar de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Logo mais, às 21 horas, o estádio Newton Santos será palco de mais um clássico vovô. Botafogo e Fluminense se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que coloca frente a frente 2 equipes vivendo momentos completamente diferentes na temporada. Esse aí é o jogo de hoje. Desde a retomada do Brasileirão após a pausa para a Copa do Mundo, o Glorioso ainda não perdeu. Foram 2 vitórias contra Cruzeiro e Santos, além de um empate sem gols diante do Vitória. A equipe demonstra evolução e vive seu melhor momento no campeonato. Outro ingrediente importante é que esse será o primeiro clássico do técnico Franklin Carvalho no comando do Botafogo. O treinador chega pressionado pela importância do confronto, mas também motivado pela boa sequência de resultados. E a torcida pode ter novidades. O atacante Danilo Pereira, contratado nesta janela de transferência, deve fazer sua estreia como titular, formando dupla de ataque com Arthur Cabral, aumentando o poder ofensivo da equipe do Fogão. Outra possível estreia é do zagueiro Lucas Monzon, que disputa posição com Justino e pode começar jogando ao lado de Nahuel Ferrarese, reforçando o sistema defensivo alvinegro. A provável escalação do Fogão é o Alisson, Vitinho Ferrarese, Lucas Monzon ou Justino e Alex Telles, Danilo e Medina, Lucas Vilauba Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral, fechando o ataque. No departamento médico, o técnico Franklin Carvalho ainda convive com desfalques importantes no Fogão. Quem está fora da partida é Alan, em recuperação de cirurgia na coxa direita. O Caio Pantaleão, que se recupera de cirurgia no joelho esquerdo. Júnior Santos, ainda tratando uma fissura no pé direito. E o Huguinho, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O outro ponto de atenção são os jogadores pendurados. Entram em campo com 2 cartões amarelos no Fogão, Arthur Cabral, Justino, Gladir e Matheus, que podem desfalcar o Fogão na próxima rodada, caso sejam advertidos. E as notícias do Fluminense, hein? O Fluminense chega pressionado, muito pressionado. O tricolor foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil durante a semana e vive uma sequência preocupante de 6 partidas sem vencer. São 5 empates e 1 derrota, aumentando a pressão sobre o técnico Luiz Ubeldia. Além disso, a equipe já começa a pensar no compromisso decisivo da próxima terça-feira, pelas 8ª de final da Copa Libertadores, quando enfrenta o Rivadara. Mesmo assim, o clássico é tratado como prioridade, principalmente porque o Fluminense venceu o primeiro turno. Naquela oportunidade, no Maracanã,
o tricolor derrotou o Botafogo por 1-0 com o gol do meia Lúcio Acosta. Agora, o Glorioso tenta dar o troco diante de sua torcida e, de quebra, manter a invencibilidade desde a retomada do Brasileirão. A expectativa é de casa cheia no estádio Newton Santos. Muita rivalidade e um clássico que pode marcar a afirmação do Botafogo na competição ou aumentar ainda mais a pressão sobre o Fluminense. O tricolor enfrenta o Botafogo hoje, às 21 horas, pressionado por uma sequência de 6 jogos, cara. São 5 empates e uma derrota. São 6 jogos que o Fluminense não vence uma partida no Campeonato Brasileiro. Aí fica difícil, né, Fluminense? Fica difícil de defender, né? Sem o camisa 9, o Bieldia busca alternativas para encontrar o substituto ideal. O experiente Hulk, contratado para segundo semestre, deve ganhar a sua primeira grande oportunidade como titular. Apesar da enorme expectativa criada em sua chegada, o atacante ainda não convenceu a torcida. Foi muito pouco tempo também, na é verdade. Em 5 partidas pelo Fluminense, marcou apenas um gol de pênalti. A outra opção é o ídolo Germán Cano, que voltou recentemente após se recuperar de uma lesão no joelho. O argentino ainda busca o primeiro gol oficial nessa temporada, mas segue sendo uma das principais esperanças do torcedor. Cano, na hora que ele entrar em forma, ninguém segura ele não. Ele é um baita de um matador. Não pode vacilar. Pensando também no duelo decisivo da próxima terça, pelas oitavas de final da Libertadores, o Independente Rivadavia, o nome difícil de falar, hein? Zubeldia deve preservar alguns titulares e mandar a campo uma equipe modificada. Além de John Kennedy, o treinador também não poderá contar com Thiago Silva, Freitas, Milan e Matheus Reis, todos entregues ao departamento médico. A provável escalação do Fluminense para hoje à noite: Fábio, Samuel Xavier, James, Inácio ou Igor Rabelo e René, Hércules ou Ganso, Martinelli e Nonato, Serna ou Canóbio, Soteldo e Hulk ou Cano. Outro ponto de atenção está nos jogadores pendurados: Arana, Guga, Hércules, Lúcio Acosta, Inácio e Savarino entram em campo com 2 cartões amarelos, podendo desfalcar o tricolor na próxima rodada, caso eles tomem o cartão. Mesmo vivendo um momento turbulento, o Fluminense sabe da importância do clássico. Uma vitória diante do Botafogo pode aliviar a pressão sobre o Zubeldia, devolver a confiança ao elenco e servir como motivação para o compromisso decisivo da Libertadores da América. Vamos ver aí como que está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Na liderança, Palmeiras segue líder, 47 pontos, 8 pontos à frente do Flamengo. 47 pontos, primeiro Palmeiras, segundo Flamengo com 39, Atlético Paranaense na terceira colocação com 37 pontos. Já o Fluminense ocupa a quarta colocação com 34 pontos. Bahia na quinta colocação com 32, Bragantino com 31 na sexta, Cruzeiro na sétima com 30 e Botafogo na oitava colocação com 29 pontos. Já o Corinthians segue na nona colocação, Atlético Paranaense na décima, Curitiba na 11ª, aí vem na 12ª com 26 pontos o São Paulo. O Vitória na 13ª com 26, Mirassol com 23 pontos na 14ª, o Santos com 22 na 15ª. Já o Internacional está na beira ali da zona de rebaixamento, 22 pontos na 16ª colocação, o mesmo do Grêmio, que está abrindo a zona de rebaixamento com 22. Vasco é o 18º com 21, junto com o Remo com 21 pontos, e em último colocado, a Chapecoense, na 20ª colocação, com 10 pontos. Essas foram as rodadas de hoje, deste sábado, dia 8 de agosto de 2026, rodada 22 do Campeonato Brasileiro. E a gente vai encerrar nossa programação por aqui. Nós voltamos amanhã com as notícias da rodada, os jogos de domingo. E
que tenham muitos gols. A gente se vê na próxima edição. Um grande abraço a todos e até amanhã. Tchau.